Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo de número 3. O apóstolo Paulo escreve sua epístola aos nossos amados irmãos na cidade de Filipe. Então nós vamos meditar nesse texto nessa manhã. Versículo de número 7 do capítulo 3 de Filipenses. Amém? Nós vamos ouvir uma irmã com leitura. Filipenses capítulo 3, verso 7. Diz assim, amém? Capítulo 3, Filipenses, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Em si, todo o texto da palavra de Deus é uma pregação. Agora, o que nós precisamos fazer, justamente o que nós precisamos fazer, é ler a palavra. Depois que você lê esse texto em sua casa, no seu momento de leitura, você lê de novo. Você lê em alta voz, você lê com pontuação, você relê. Eu vou dar aqui mais ou menos como é que a gente faz. Eu abri a palavra, então eu leio. Mas o que para mim era lucro, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. O que era para mim lucro, considerei perda. Por causa de Cristo, considerei perda por causa de Cristo. E aí você vai lendo. Na verdade, considero tudo como perda. O que para mim era lucro, considero como perda por causa de Cristo. Isso você vai passar 10, 20, 30 minutos. 15 minutos. O quanto você achar ser necessário. Isso aqui é uma prática que eu iniciei ainda com 18 anos de idade, quando eu comecei a ser um pregador do Evangelho. E você repete esse texto, ou o texto que você esteja lendo, ao máximo 3, 2 versículos. Você não vai fazer isso com um capítulo todo. E você vai lendo o que eu quero, o que eu quero. Você vai aspirando a palavra. Respira
O que eu quero. Feche os olhos. O que eu quero. Eu quero. O que eu quero. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então você vai lendo essa palavra, orando a palavra, ruminando a palavra. Uma vez, duas vezes, 10, 15, 20 minutos, o quanto for necessário, até que em si essa palavra esteja enraizada em todo o seu ser, fazendo parte do seu ser, uma semente que você esticou na terra. Você preparou o solo, você arejou o solo. Sabe que tem que arejar? O que é arejar o solo? Essa palavra arejar o solo vem de ar, de oxigenar, de oxigênio, ar. Jesus ele fala sobre o arado. O que é o arado? Era um animal que puxava um pedaço de madeira que era arrancado, tipo uma forquilha, um gancho grande, chamava de arado. E aquele gancho de madeira ia fazendo um sulco na terra. Hoje tem um gadanho com 3, 4, 5 dentes. Hoje tem aqueles arados de máquinas agrícolas que elas vão para o terreno, para um espaço de terra, e ela vai revolvendo aquela terra, e no espaço que aquele arado, aquelas lâminas sulca o solo, penetra o ar. Esse ar que vai ficar arado, solo arado, o solo vai entrar o oxigênio, que é um fator primordial para brotar a semente que você vai semear. Isso são uma das qualidades de um coração fértil, de uma terra fértil. O nosso irmão Adelso disse que dá fruto 100 vezes, 10 vezes, 30 vezes mais. Você captou? Você estava aqui com um coração no local de reunião? Você está concentrado? Você ouviu as palavras que foram ditas? Os hinos que foram louvados? A palavra que foi pregada por louvor, por adoração? Ou está aí só com o corpo fantasiado, esperando entrar o rei Momo, esperando entrar no meio do salão o bobo da corte, aquele que anima a plateia, ou de repente até entrar a filha de Herodíades dançando a dança do ventre? Porque em muitos lugares o que tem existido é o entretenimento. São peças teatrais, são coreografias, tentando colocar uma roda para carregar a arca sobre carros de boi, uma grande tecnologia da época. Se você não sabe, a roda, ela revolucionou todo o mundo antigo. Uma tecnologia muito mais poderosa para a época do que o Wi-Fi, os softwares. Aquela época teve um impacto muito maior para aquela geração, a invenção da roda, do que a invenção da internet para aquela época, porque nós já estamos acompanhando outras tecnologias, como telefone, avião e carro, e outras coisas mais. Então, quando a internet chegou, nós já estávamos já mais um pouco familiarizados com muitas tecnologias, mas para a época, carregar uma carga sobre os lombos, ou sobre um camelo, ou sobre juntas de animais, a descoberta da roda e a construção do carro de boi foi uma tecnologia ímpar. E eles também, naquele momento, invocados, seduzidos pela tecnologia, tentaram dar uma mão na roda, tentaram dar uma força para Deus, que já tinha dado uma ordem. De que a arca fosse carregada nos ombros. E são essas pessoas que se esquecem que as ruas do inferno estão calçadas com paralelepípedo chamado boa intenção. Foi uma boa intenção. O trio elétrico é uma boa intenção para pregar o evangelho, mas é um instrumento usado pelo diabo.
a marcha para Jesus, a passeata para Jesus, o teatro, a dança e outras coisas, mas se torna uma cultura pagã e mundânea, e Deus deixou bem específico para nós aquilo que Ele quer para a edificação da igreja. E o que é? São os sonhos. Um tem salmo, um tem hino, um tem cântico, um tem revelação, um tem profecia. Deus subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Não são virtudes natural. Virtudes natural tem Roberto Carlos. Virtude natural tem os cantores seculares, vozes bonitas que já nasceram com composições de cordas vocais para, com o seu diafragma, evocarem por suas gargantas certas tonalidades de som. Um Pavarotti, né? Um Bocelli, outros e outros, né? Que tem cantos conforme os seus dotes que já nasceram com eles. Mas na igreja do Senhor, essas virtudes naturais não são negadas, de repente pode ser usada, mas o primordial é a virtude do Espírito. Glória a Deus, aleluia. E muitos confundindo essa virtude natural, come gato por lebre, alhos por bugalhos, joio por trigo, porque confunde sem discernimento a beleza, a dicção de voz, a apologética, a intelectualidade. Eu ia aprender, tomar aula de canto, executar bem, melhorar minha voz. Só que cantar bonito não significa que esse louvor e essa adoração será recebida por Deus. Pregar bonito, muitos aí têm pregado evangelho coach, mensagens terapêuticas, mensagens motivacionais, padres, pastores, maçons, espíritas, mensagens de inflar o ego e criar uma apoteose e criar apupos e aplausos e até emoções. Mas o que alimenta a igreja do Senhor é o que o Espírito traz, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas. O Espírito vai aplicar a palavra no seu coração, na instrumentalidade daqueles que o próprio Espírito chamou no ventre de suas mães, elegeu antes da fundação do mundo. Não é uma ótica religiosa do que eu achei belo ou bonito, ou porque foi para um seminário, ou porque tem conhecimento, e eu acho na minha forma de administrar e de pensar que esse é pastor, que aquele é isso, ou que aquele é isso, ou que o outro é isso. Ou porque é meu filho, porque é meu parente, é porque lavou meu carro, né? Que agora até parece que eu tenho um carro aí, que não é meu, é de todo mundo, né? Agora eu posso dizer, tem um carro aí, que a gente não usa a palavra meu, a gente usa a palavra nosso. Meu é possessividade. Não existe meu no reino de Deus, existe nosso. Nem meu, nem eu. Eu não vivo e não é meu, tudo é de Deus. Amém? Então, aí a pessoa vai e intitula alguém, dá um título. Você pode ter um título. Esse título é bonito, é belo. Procura se assentar em primeiros lugares entre os homens, né? Fazer suas orações, né, nos meios de comunicação e tudo, muito belo, muito bonito. Mas não tem, irmãos, no céu aquele título que Daniel teve. Olha só, quando os anjos chegou perto de Daniel, 21 dias orando, 21 dias buscando a Deus, sem perceber, um homem de intimidade, que a resposta demorava. E talvez ele estivesse pensando, meu Deus, ele não faz isso comigo, ele sempre me responde, e eu já estou aí há um longo processo de 21 dias sobre uma demanda, sobre uma causa, que há importância de uma resposta divina, para que eu possa entender e discernir a conjuntura desse momento aqui na Babilônia, e ele se dificultava. Então quando o anjo chega ali, irmãos,
E olha para Daniel, refresca o coração de Daniel, consola o coração de Daniel, que não há nenhum problema dele, que não há nenhuma dificuldade para que Deus respondesse a ele, mas estava acontecendo no reino espiritual uma guerra, uma batalha travada. E Deus, o anjo diz uma palavra referencial para Daniel, um título: olha, você é um homem muito amado. Talvez você não seja muito amado aqui pelos ímpios, muito amado pela religião, muito amado pelos parentes, mas eu sei que você é muito amado por todos aqueles que têm o Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, não se preocupe. Salomão disse que o justo, ele se alegra em ver a justiça ser aplicada, o ímpio não. Então não se preocupe, que o ímpio nunca vai aceitar a predicação da palavra pelo Espírito. Mas o anjo nos dá uma revelação que existe um mundo habitado, existe um mundo espiritual, que lá você é conhecido e você é amado. H-M-A, não é P-H-D, é P, não é P-H-D, é H-M-A, homem muito amado. Porque o reino celestial amava Daniel, porque Daniel era uma representatividade do que é santo, do que é temor, do que é manifestar a Deus nas esferas sociais de um mundo corrompido. Então, voltando na digressão dessa palavra, a terra precisa ser arada. Então, quando eu estou lendo o texto, e eu estou relendo o texto, mas o que para mim era lucro, eu estou arando a terra. O arado está arando, o oxigênio está entrando, e eu estou invocando a palavra. O que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. E o que mais? E o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. Toma parte da vida dos outros. Toma parte na empresa. Toma parte nos seus sofrimentos. Uma trilogia, conhecer Cristo, conhecer o poder, mas não conhecer o sofrimento. Olha, Cristo sofreu, participar do sofrimento, tomar parte do sofrimento, sofrer como Ele, apanhar como Ele, ser chicoteado como Ele, ser chamado de Beuzebu como Ele, ser traído como Ele, ser não recebido pelos seus familiares como Ele. Aí vem Pedro dizendo: olha só, esse evangelho da prosperidade que busca uma anestesia, que busca um Cristo, que o sofrimento é só para Cristo. Paulo disse: somos batizados em Cristo, morremos com Cristo, a morte de Cristo em nós, o morrer de Cristo em nós. Aí agora ele fala sobre participar do sofrimento, mas aí vem Pedro dizendo, todos que são participantes do sofrimento de Cristo será exaltado com Cristo. Quando ele vir e todo joelho se dobrar e toda língua confessar, e na exaltação de Cristo, quem vai estar lá com ele? Os que sofreram como ele. Por
Por isso que o apóstolo Tiago escreve dizendo: e aí, uma sociedade que não conhece a Deus, que não nasceu de novo para conhecer o céu pelo lado de dentro, para ter um novo espírito, o Espírito Santo, ser uma nova criatura, ter uma tomada de decisão como cidadão do céu, com novas leis, com novas atitudes de amar os que te odeiam, de orar pelos que te perseguem, ter toda uma atitude de combater o mal com o bem. Não pode entender o que é um homem dizer: tenha alegria o passar por grandes provações. Se você é masoquista, cara, esse cara é um masoquista. Ele está sofrendo, tomando pancada e dizendo que você tem que se alegrar. Se alegrar por quê? Porque se Cristo pisou aqui, que nós possamos pisar nas pisadas de Jesus. Pisar nas pisadas de Jesus. E quando nós pisamos nas pegadas de Jesus, será sofrimento. Aí Pedro diz: para isso fomos chamados, para o sofrimento de Cristo. É justo? O cara quer ser exaltado como Cristo, então tem que passar o que Cristo passou. E o que é que a teologia da prosperidade está dizendo? Não. Cristo teve uma casa na beira da praia. Não, Jesus era tão rico, tão rico, tão rico, que até a túnica dele os soldados dividiam. Era uma Christian Dior de 30 mil euros. E aí essas interpretatividades vai obliterando a mente das pessoas. O flúor adicionado na água vai dando menos poder de reação quando o servo de Deus está com um espírito de poder, de dínamo, de discernimento, voltado para a palavra. Ele tem uma atitude de se erguer, de se levantar e não ficar deitado eternamente, como diz o hino nacional desse país, que não é o seu. A nossa pátria está nos céus. Aqui ninguém canta hino nacional, aqui ninguém entra com bandeira do Brasil dentro do lugar de reunião, e nem tem nenhuma bandeira em cima da tribuna, porque a nossa pátria está nos céus. Aqui não tem questão cívica. As leis de Deus superam a Constituição brasileira e o Código Penal, porque justo juízo e justa lei são os desígnios e a justiça divina, com seus atributos. Então nós vemos aqui Paulo, essa palavra é uma palavra gloriosa, eu vou encurtá-la. Nós vemos aqui Paulo dizendo, não que é lixo, essa tradução aqui está uma tradução errônea. Ele não está te dizendo que nada, que as coisas são lixo. Paulo não usaria um jargão desse, negando, sabe, o seu conhecimento, negando as coisas do passado. Não, ele está querendo dizer que diante de conhecer a Cristo, tudo aquilo que ele viu, o judaísmo, ser ensinado aos pés de Gamaliel, se tornou obsoleto, se tornou antiquado. Não é um lixo. Lixo é algo que não presta, é algo descartável. Aqui a ideia do que Paulo quer dizer, e foi traduzido aqui como lixo, talvez pela dificuldade da semântica do hebraico ou do grego, certo? Aqui o que o Espírito nos revela é que essa expressão, tudo aquilo que eu aprendi, se tornou ultrapassado, se tornou um adubo, porque é como se eu tivesse comendo uma farinha seca e agora eu estou comendo um caviar. É como se eu tivesse no primeiro degrau e agora eu estou. Ele fala aqui diante, por causa da sublimidade, sublime, algo que está acima, algo que está superior a tudo aquilo que ele aprendeu, sublimidade do conhecimento de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então aqui ele começa a abrir seu coração e dizer: olha, irmão, o que eu quero? O que é que eu quero? Conhecimentos geográficos
dos mapas, colina de Golã, conhecimento de geopolítica, tudo isso é muito bom. Eu estava conversando ali com o Reinaldo, ele me dizendo, rapaz, uma vez eu fui na biblioteca, lá em Cachoeira, te procurar, e cheguei lá, você estava com mais de 30 livros em cima da mesa. Eu disse, rapaz, o que é isso aqui? E você desbruçado estudando. Ele refrescou minha mente ali. O conhecimento é bom porque eu vou ver médicos, advogados, pessoas que precisam responder o porquê da minha fé. Então eu preciso conhecer a área dele para poder aplicar a palavra correta, porque eu vou conhecer as brechas da religião dele, as brechas do ateísmo, do gnosticismo, da visão socrática, da filosofia que ele está. E aí, pelo Espírito de Deus, porque é que Paulo chegou naquela cidade, quando todos foram pegar Paulo, me parece que foi lá em Éfeso, por causa daquela questão do Ourives, e meteram Paulo já quase perto de morrer, que os soldados cercaram. Paulo levantou a mão e disse, cidadãos, e começou a discursar na língua laônica, uma língua de alta complexidade. Os caras disseram, para aí, velho, que onda é essa? Esse camarada falando, para esse cara. E aquele mundo grego, eles tinham a deusa da sabedoria, os deuses da sabedoria, Minerva e outros deuses, e eles até achou num certo momento que Paulo seria o deus Júpiter, que tinha descido até eles e trouxeram até animais para sacrificar. E não respeita a sabedoria e a intelectualidade. Então Paulo foi um homem preparado como ninguém para fazer o que ele fez. Então Deus tem seus asas, seus instrumentos. Então ele não estava negando tudo isso, porque tudo isso aí ele ia usar lá na frente. Mas a sublimidade de Cristo, Cristo é o centro, Cristo é todo o nosso fulgor, o nosso foco, a nossa busca é Cristo, o nosso olhar é Cristo, o nosso viver é Cristo, o nosso respirar é Cristo. Não há nenhum paralelo, não há ninguém, nem representante, nem mediador, é Cristo. Você viu o que foi dito aqui? O hino é cristocêntrico. A oração é para o Pai em nome de Cristo. Não há paralelismo, não há segunda pessoa de Trindade, primeira pessoa de Trindade. Há um Deus incompreensível aos olhos humanos, mas que se revela em Cristo. Se revela no véu que se rasgou de alto a baixo, que era incompreensível dentro da lei, e agora é Emanuel, Deus conosco em Cristo Jesus, pelo Espírito que habita dentro de nós. Então eu quero encerrar essa breve palavra. O que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero, o poder da sua ressurreição. Se vocês não acreditam na ressurreição, comamos e morramos, porque somos os piores de todos os homens. A base de tudo é que nós vamos ressuscitar. Essa é a esperança da igreja, a ressurreição. Porque a morte é a última inimiga a ser derrotada. Os que ficarem vivos, glória a Deus. Isso não é troféu para ninguém. Os que ficarem vivos é que sofreram mais. Quer ficar vivo, sofra mais. Veja mais o horror dessa terra, veja mais o pecado, veja mais aí o cumprimento da profecia. Os que morreram agora descansam nos braços do Pai. Mas a ressurreição e tomar parte do sofrimento e me tornar como Ele aonde? Na morte. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na morte. Como é que eu me transformo como Ele na morte? No batismo. O batismo é a morte de Cristo em nós, o sepultamento do velho homem, o nascimento da nova criatura, para ser todo inclusivo em Cristo, por Cristo e para Cristo, amalgamado com o Espírito Santo de Deus, pela graça sois salvos
Jesus. Amém? Aleluia. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Nos leve em paz para nossos lares. Eu te agradeço por essa mensagem sublime, por tudo que nós, de forma enriquecedora, aprendemos aqui nesta manhã. Muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Confirma a tua obra. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha